Olá, sejam muito bem-vindos ao Connect Smart Cities. A gente aqui do Estadão veio preparar uma cobertura especial do evento, que é o principal evento sobre Smart Cities do Brasil. A gente vai conversar com uma série de especialistas que vão trazer para a gente projetos, iniciativas, pesquisas sobre todos os temas ligados à vida nas cidades. A gente sabe que hoje em dia a gente fala em Smart Cities, as pessoas pensam em tecnologia, mas a tecnologia só existe para tornar a vida das pessoas nas cidades melhores, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. O evento tem uma série de palestrantes, de debates interessantes sobre a vida urbana e falando sobre cidades de todos os portes, de todas as regiões do país, porque a gente sabe que vida nas cidades no Brasil significam realidades muito diferentes. A gente vai falar também de desigualdade, questões de periferias, áreas centrais, a gente vai falar de cidades pequenas, cidades gigantescas, caso de São Paulo, aqui onde a gente está, cidades médias que são super importantes aí na representatividade dos municípios brasileiros. E o evento aqui reúne iniciativa privada, ou seja, uma série de empresas que oferecem soluções, que lideram essas iniciativas, mas também setor público, prefeitura, secretários que estão fazendo uso de dados, que estão entendendo, né, como é que a população gostaria que as medidas, os serviços fossem adaptados para um melhor atendimento. E claro que também a comunidade, então tem grupos aqui da sociedade civil, de entidades representativas, também trazendo as suas questões, trazendo as suas experiências. E o mais interessante do evento é ver que todos esses projetos não só são viáveis, como boa parte já está implantado. A gente está vendo uma série de resultados já de iniciativas que começaram há alguns anos atrás, ou até muitos anos antes, e que agora já estão frutificando, permitindo aí uma massa crítica sobre próximos passos. E falando em próximos passos, claro que a inteligência artificial é um grande tema do evento, vai ser tema inclusive de uma das nossas conversas aqui, e o uso de dados continua também muito importante para conseguir ter uma consciência melhor do que as pessoas precisam de verdade, né? O que é prioritário. A gente sabe que os orçamentos exigem ações prioritárias, não dá para fazer tudo, então é preciso escolher, e aí ter muito claro como essas escolhas vão ser feitas. E para começar a nossa conversa, a gente vai de mobilidade, que é um tema crucial para qualquer cidade. Vamos conversar aqui sobre bicicletas, e para isso eu estou aqui com a Camila Couto, que é diretora jurídica, Relações Governamentais e Compliance da Tembici. A Tembici, para quem não sabe, é a maior plataforma de locação de bicicletas, e ela está presente não só em diversas cidades brasileiras, como também fora do país, como a Camila vai contar aqui para a gente. E aí, Camila, eu vou começar com dados, já que a gente estava falando de dados agora há pouco. Vocês divulgaram uma pesquisa que até foi publicada pelo Estadão, falando que no primeiro semestre desse ano foram 35 milhões de deslocamentos feitos de bicicletas locadas por vocês nas cidades, de forma geral. Esse número é um aumento de 6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então já é um número expressivo por si só. Quando a gente compara com o ano passado, fica mais interessante ainda ver que houve um aumento. Eu queria entender assim, como é que vocês analisam isso? Por que desse crescimento? Bom, legal. Acho que obrigada pela pergunta, obrigada pela oportunidade. Nós, como já estamos há 14 anos aí em operação, eu acredito que o crescimento do uso do nosso sistema mostra uma maturidade, não só do sistema, mas também das cidades, em promover e fomentar o uso da bicicleta. E esse crescimento se dá, obviamente, por uma série de fatores. A promoção de políticas públicas e desenvolvimento da estrutura cicloviária nas principais capitais do Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. A vinda das bicicletas elétricas, que traz facilidade, traz curiosidade para o usuário. A melhora do uso mesmo do nosso aplicativo, os sistemas, o avanço da tecnologia, eu acredito que isso possibilita o desenvolvimento do sistema, a eficiência na utilização pelo usuário, uma melhor experiência. Então, uma série de fatores contribuíram para esse crescimento. Para você ter uma ideia, nesse ano, no ano de 2024, a Tembici e as viagens promovidas pela Tembici evitaram a emissão de aproximadamente 14 mil toneladas de gás carbônico, o que mostra também a vontade do cidadão em usar um meio modal mais sustentável, em que ele vai ter uma mobilidade mais ativa e mais saudável.
acho que é uma tendência para o mercado. Bom, e aí para falar um pouquinho da presença da Tembici, né, vocês estão no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e também fora do Brasil. Vocês estão em Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina e Bogotá, na Colômbia. É bastante cidade, realidades muito diferentes. Eu queria ouvir de você, Camila, se você consegue elencar as principais diferenças no uso das bicicletas, considerando essas diferenças de localidades, de culturas, né, do próprio território. Claro. Bom, Tembici está presente em diversas cidades do Brasil, grandes centros urbanos como Rio, São Paulo, Recife, BH, Florianópolis, Curitiba. Eu vou esquecer alguma coisa aqui, tá? Mas estamos presentes em grandes cidades do Brasil. Além disso, na América Latina, estamos presentes em Buenos Aires, Argentina, em Santiago, no Chile e em Bogotá. Então, nosso foco tem sido grandes centros urbanos, e o uso do sistema ele varia muito conforme o local e isso depende de uma série de fatores de novo. Um deles obviamente a infraestrutura urbana, por exemplo, em Bogotá e Buenos Aires já são cidades onde você tem uma infraestrutura cicloviária já bastante consolidada. Diferente de outras capitais em que isso ainda está em desenvolvimento. Além disso, a gente tem a própria dinâmica da cidade e o perfil do usuário. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma alta incidência de uso para o lazer, não só para o deslocamento urbano, mas para o lazer. E em São Paulo, já a gente vê em São Paulo, BH, uma tendência a um uso para um deslocamento diário do cidadão, né, um uso utilitário. A gente vê também mudanças de comportamento e de uso conforme a topografia da região. Então, por exemplo, em BH, a gente tem o desafio do relevo, o que faz com que a gente coloque as bicicletas elétricas em regiões específicas para permitir que o usuário tenha uma maior facilidade de locomoção com a bike elétrica. Então, varia muito realmente de cidade para cidade, conforme topografia, conforme a densidade, conforme o tipo de usuário, infraestrutura, tem essas diferenças. Bom, e falando desse comparativo entre cidades tão diferentes, o que é preciso, assim, o que é mais urgente para incentivar as pessoas a usarem, aumentar a adesão desses ciclistas? Bom, sem sombra de dúvida a infraestrutura cicloviária, né? A gente busca, nós trabalhamos muito próximos às cidades, às secretarias de transporte, para garantir sempre que a nossa operação possa estar em cidades onde a gente tem uma infraestrutura cicloviária segura para o usuário, não só uma estrutura segura, mas conectada também, conectada com os principais bairros, interconectada com os outros meios de mobilidade, né, dos transportes públicos. Então, a gente, com a nossa inteligência de dados, com a tecnologia, em que isso vem sendo desenvolvido cada vez mais, a gente busca oferecer esses dados para os órgãos governamentais, de maneira que a gente possa possibilitar que as estações e o nosso sistema estejam estrategicamente posicionados e integrados aos demais modais. Esses são os principais pilares de desenvolvimento. E como é que vocês, na Tembici, veem o crescimento das bicicletas elétricas nas cidades brasileiras? Bom, a bicicleta elétrica, assim como outros modais elétricos, eu acredito que seja uma tendência à micromobilidade. A Tembici tem investido muito no modal elétrico, não só em tecnologias internacionais, mas também na nossa tecnologia proprietária nacional. A gente acredita que a bicicleta elétrica traz uma comodidade ao consumidor, ao usuário. Ela traz a possibilidade de percorrer trajetos mais longos de maneira mais sustentável, mais acessível, mais cômoda. Isso traz um olhar também de curiosidade para o consumidor e para o usuário, que acaba revertendo em novos usuários para esse sistema. E ela
conecta com outros modais, né? Então a gente tem visto um crescimento exponencial das bicicletas elétricas, a gente tem investido nas bicicletas elétricas não só para o usuário utilitário, mas também na nossa cicloentrega, nas nossas parcerias com o iFood e com os meios de cicloentrega, porque ela gera uma eficiência no uso desse modal. Camila, e aí eu queria entender como é que fica a equação entre investimento e manutenção, né? A gente sabe que a manutenção das elétricas é um pouquinho mais cara. Como é que vocês conseguem equalizar isso? É desafiador. A gente tem tido diversos erros e acertos ao longo desses anos aí trabalhando com a bicicleta elétrica. Obviamente isso se torna, quando você compara os planos da bicicleta mecânica versus o plano da bicicleta elétrica, você acaba tendo diferença de tarifa em relação a isso, para que o modelo seja sustentável, né? Mas a gente busca sempre uma eficiência operacional. Da mesma forma que a gente busca com a bike mecânica, a gente quer poder promover uma operação robusta, eficiente e cada vez mais integrada ao nosso sistema já de bikes mecânicas. A gente trabalha já com estações eletrificadas, nem todas, mas a gente busca cada vez mais eletrificar todo o sistema como um todo, de modo a promover uma eficiência logística, para que você não precise levar as bicicletas de volta para os seus galpões para serem recarregadas. Obviamente, a gente sempre busca tecnologias de baterias e outros mecanismos eficientes, mas é uma equação desafiadora. Ainda temos um caminho pela frente. Você mencionou a parceria com a iFood e eu queria aproveitar isso para entrar no tema da logística urbana, que é mobilidade sim, às vezes a gente esquece, mas o transporte de produtos e mercadorias é um tema super importante da mobilidade. Como você vê a participação da Tembici na mobilidade urbana, no sentido da distribuição, da logística de fato de produtos e mercadorias? Bom, acho que desde a pandemia, né, a gente teve um boom aí do uso das nossas bikes pelos entregadores, o que acelerou a nossa parceria com o iFood. É uma parceria da qual a gente se orgulha muito. A gente começou com uma parceria no próprio sistema e avançou para outras modalidades de parceria. Hoje a gente tem uma parceria importante, muito estratégica com o iFood, que permite com que os entregadores retirem a bike não só no sistema que vocês veem nas ruas, mas numa outra modalidade de aluguel por um prazo maior para o entregador das bikes elétricas. Então, a gente acredita muito que a bicicleta como um meio sustentável de deslocamento de produto. A gente quer poder expandir isso, a gente tem essa parceria muito forte aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente quer expandir isso para outras cidades, por ser um formato que possibilita com que esses entregadores façam um maior número de viagens num curto prazo, não atravanquem as cidades, né, o trânsito das cidades. A gente acredita muito nisso, que a bicicleta ela melhora a condição do trânsito como um todo. Então a gente acha que hoje eu tô aqui, estou vendo outros modais também, até de entrega de produto, como os drones. Eu acho que tudo faz parte de um grande sistema que tem que estar integrado, que tem que estar trabalhando em conjunto para que as cidades possam ser cidades sustentáveis, cidades que tenham a população adequada em cada um dos seus modais. Então, acho que o produto, a entrega de produto é um foco nosso muito grande. Hoje a gente tem esse foco muito grande na parceria com o iFood. E aí, para a gente encerrar, quais as tendências que você acha que são centrais para consolidar cada vez mais a bicicleta no dia a dia das pessoas, no uso da mobilidade rotineira de cada um de nós? Bom, como tendência, a gente observa, obviamente, além do desenvolvimento da infraestrutura cicloviária, para que ela seja cada vez mais segura para o usuário e integrada não só aos bairros entre si, aos outros modais. Uma grande tendência que a gente vê aqui é o uso de dados, né? Acho que com a inteligência artificial e tecnologia, o uso de dados para
tornar a operação cada vez mais eficiente. Então, a gente trabalha com novas tecnologias, trabalha com inteligência artificial, a gente coleta os dados e quer se apropriar e usar cada vez mais desses dados para, em parceria com as autoridades, com a secretaria, poder posicionar as nossas estações de maneira mais eficiente, de maneira mais logisticamente mais adequada. Então, acho que essa é uma tendência que a gente trabalha muito, e a integração dos aplicativos e meios de pagamento como um todo. E isso é uma outra tendência. Então, a Tembis, por exemplo, começou com o uso e a retirada das bikes apenas no nosso sistema, e hoje a gente já tem a possibilidade de retirar as bikes via sistema do Uber em algumas cidades. E a ideia é que isso se propague cada vez mais. Então, você poder integrar o compartilhamento de bikes não só no sistema Tembis, mas em outros sistemas, além da integração de outros meios de pagamento para facilitar cada vez mais o uso e fomentar cada vez mais esse modal. Acho que essa é uma outra tendência importante. Camila, muito obrigada pela conversa, adorei. Espero que a gente continue batendo esse papo em outras oportunidades. Obrigada a vocês que assistiram e até a próxima. Obrigada, bom dia.